Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula de Geografia, professor Marcelo com vocês. E hoje o nosso tema é urbanização brasileira, está dentro da ementa que o professor Luiz, nosso coordenador, passou aqui. Então vamos trabalhar esse assunto, vamos lá, vamos começar. Pessoal, primeira coisa, a gente vai pegar o conceito básico, a noção básica da palavra, né, de urbanização, que a primeira palavrinha aqui que eu uso, eu gosto muito dela, processo, certo? Ah, Marcelo, por que você vai processar alguém? Não. A palavra processo aqui é no sentido de uma coisa que acontece ao longo do tempo, você entendeu? Ela não tem uma data definida. Então, deixa eu exemplificar para vocês assim, olha só. Vamos supor que alguém pergunte para você: descobrimento do Brasil, o que você responde? 22 de abril de 1500. Tranquilo, beleza. Independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Tá joia. Proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Maravilha. Aí vamos supor que alguém colocasse assim e perguntasse para você: qual a data em que o Brasil se tornou um país urbanizado? Aí você vai responder o quê? Você fala: não, desculpa, essa pergunta está errada. Essa pergunta foi feita de maneira equivocada. Como assim a pergunta está equivocada? Ela está equivocada, essa data não existe. Como é que alguém vai saber qual foi o dia em que pela primeira vez a população urbana do Brasil superou a população rural? Não tem como. Porque a urbanização é um processo que ocorre ao longo do tempo. É um processo que caracteriza a passagem da população de majoritariamente rural para majoritariamente urbana, certo? Se eu pegar, por exemplo, que a série histórica começou lá em 1960, e está aqui o placar, arredondado, 55 a 45. 55% no campo, 45% na cidade, certo? Vocês estão vendo aqui 2010, 2000. Se eu pegar esse intervalo, vamos lá. Aqui, 90. Aqui, 80. Aqui, 70. Opa, peraí. Se 1960 está aqui e 70 está aqui, então eu posso dizer que em algum momento entre 1960 e 1970, pela primeira vez, a população urbana do Brasil ultrapassou a população rural. Fez o X. Você entendeu? Mas eu não sei essa data. Então alguém pode me dizer assim: olha, o Brasil se tornou um país urbanizado, ou seja, de população majoritariamente urbana, durante a década de 60 do século XX. Foi ali que pela primeira vez a população urbana superou a população rural. Peraí, Marcelo, você quer dizer que se eu tiver 51% rural, 49% urbana, não é urbanizado? Não, a maioria é rural. Agora, se eu tiver 51% urbana, 49% rural, aí já é urbanizado. Aí é. Certo? Hoje quanto que está? Grosso modo, 85 a 15. Certo? Você percebe, moçada, que o ritmo de crescimento está diminuindo. Isso aqui vai tender a estabilizar aqui, de repente, nos 88 a 90. E aqui embaixo, 12 a 10. É claro que isso que eu estou falando é um chute. É uma tendência, mas a tendência é chegar num teto, num piso e estabilizar. Certo? Então hoje o Brasil é um país urbanizado. Claro que é. Desde a década de 60 do século XX, o Brasil se tornou um país urbanizado, certo? Aqui você tem a distribuição da população urbana e rural em percentual, por todas as regiões. E tem uma coisa aqui que geralmente causa um certo espanto, uma dúvida, que é o seguinte: gente, o Sudeste tudo bem. Não é segredo nenhum. Até parece que alguém vamos dizer assim, não responderia assim por impulso, na lata. Se alguém perguntasse: a região mais urbanizada do Brasil, Sudeste. Claro, corretíssimo. A surpresa vem no segundo lugar. O Centro-Oeste é mais urbanizado que o Sul do Brasil.
quando você escuta uma afirmação dessa, ou quando você vê essa tabela com esse dado, muitas vezes a reação é de espanto. Mas como o Centro-Oeste é mais urbanizado que o Sul? Você tá maluco? O Sul do Brasil, Curitiba, Porto Alegre, Londrina, Joinville, Florianópolis, exatamente. Como que isso é possível? Pessoal, é claro que o Centro-Oeste também tem Goiânia, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, cidades maiores. Mas, gente, o negócio é o seguinte: o que influencia nisso aqui? O que influencia é o seguinte: aqui no Centro-Oeste, que nós sabemos que é uma economia eminentemente agropecuária, tirando o estado de Goiás, que é mais industrializado, tem uma base industrial melhor, vamos dizer assim, mais ampla, certo? Você sabe muito bem que o que colocou o Centro-Oeste no mapa, nos últimos anos, no mapa do mundo, foi o agronegócio, o agribusiness. E todo mundo se lembra que esse modelo de produção agrícola, agricultura intensiva, moderna, comercial, ela é altamente mecanizada. Então, se você tem essa agricultura moderna, com emprego de tecnologia, você libera a mão de obra do campo para a cidade. Ah, Marcelo, mas isso não justifica, porque o sul do Brasil também é um grande produtor agrícola. E é verdade, mas o problema é que vocês sabem muito bem que o sul do Brasil é a região do país que mais guarda resquício, que tem o maior peso, a maior carga daquela imigração europeia, principalmente italiana e alemã, que se fixou naquele sistema de colonato, pequena propriedade e trabalho familiar. O sul do Brasil tem um peso maior quanto a isso. Então, por incrível que pareça, isso acaba resultando num percentual de população rural maior que o nosso, aqui do Centro-Oeste. Então, a região mais urbanizada do Brasil, sem sombra de dúvida, é o Sudeste. Quanto a isso, não há nenhuma ressalva a se fazer. Agora, a segunda é o Centro-Oeste. Depois é que vem o Sul. É a terceira. E depois ali, pau a pau, uma diferença pequena, Norte e Nordeste. Certo? Com um percentual menor de população urbana. Tá ok? Beleza? Muito bem. Outra coisa. Pessoal, vocês estão percebendo aqui que aqui você tem o percentual de população urbana em 40 e o percentual em 2008. O censo de 2010 já foi divulgado muito bem. Aqui você está vendo o crescimento em números absolutos. 8 milhões de pessoas, 13 milhões de pessoas, 21 milhões de pessoas, 29 milhões de pessoas, 34 milhões de pessoas e assim por diante. Agora, o que é mais interessante, pessoal, é isso aqui, ó, que foi o que nós falamos aqui agora há pouco. Isso aqui é o crescimento percentual da população urbana. Olha como que o crescimento percentual é consistentemente decrescente. Para você ter uma ideia, de 40 para 50, o percentual de crescimento da população urbana foi de 73% em 10 anos. De 2000 até 2008, 10,5%. Olha que queda absurda. Agora isso por quê? Ah, Marcelo, você falou lá naquele gráfico. É porque você tem uma curva mais suave que está tendendo à estabilização. É claro que a gente não está pensando que nós vamos ter uma população 100% urbana. Isso não vai acontecer. Claro que não. Tem que ter gente no campo, certo? Beleza? Só que o percentual de crescimento está diminuindo, o que mostra que tende à estabilização, certo? Tudo bem? E outra, nós sabemos também muito bem que o movimento migratório que caracteriza a urbanização é o êxodo rural. É o êxodo rural. O êxodo rural é o movimento migratório que caracteriza o processo de urbanização. E aí você tem que perguntar, poxa, então por que as pessoas estão saindo do campo e vindo para a cidade? Ou melhor, por que elas saíram do campo e vieram para a cidade? Por quê? Pessoal, vocês se lembram que na nossa aula de migrações internas, eu falei para vocês que as pessoas migram basicamente por quê? Ou porque tem alguma coisa
empurrando elas para fora de onde elas estão. Ou porque tem alguma coisa atraindo elas fora de onde elas estão. Ah, Marcelo, você falou mesmo. Fatores repulsivos e fatores atrativos, que podem ser associados à política, religião, questões naturais, questões étnicas. Mas aí você falou naquela aula, eu lembro, que geralmente o principal fator que influencia nas migrações é o fator socioeconômico. As pessoas geralmente migram para melhorar de vida, em busca de uma nova... É a questão socioeconômica que mais pega. Muito bem. Então, vamos analisar o que provavelmente empurrou o ser humano para fora da zona rural. O quê? Primeiro, mecanização agrícola. Inegavelmente, a mecanização agrícola empurra o ser humano para fora. Ela libera a mão de obra, substitui o ser humano pela máquina. Segundo, no caso de uma região, principalmente do Brasil, no Nordeste, a questão natural, seca. A seca. Isso empurrou o ser humano para fora da zona rural. Outra, a pior qualidade de vida. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos parar com aquela visão telúrica, lúdica, e o campo, a vida no campo. Gente, pode ser muito bonito, pode ser lindo, mas eu não estou dizendo que as cidades no Brasil são a 8ª maravilha do mundo, mas a infraestrutura é melhor na cidade. Isso é inegável. Em termos de saúde, educação, é melhor aqui. No campo, a qualidade de vida é pior. E, por favor, gente, não vai falar assim para mim que nem eu falo que eu tenho que levar, por exemplo, se eu estou gravando para a turma de São Paulo. São Paulo está insuportável, o tráfego urbano, a violência, esse caos. Eu vou mudar para o campo, eu vou morar lá em Itatiba, lá em Bragança Paulista. E desde quando morar em Itatiba é morar no campo? Ou em Bragança Paulista? Ou em Indaiatuba? Desde quando? Você está trocando uma cidade grande por uma cidade menor, poxa. Isso é uma migração urbana, que nós falamos em migrações internas. Morar no campo é morar no campo mesmo, é fazenda, chácara, sítio, você entendeu? E a infraestrutura é pior. Então, isso é um fator repulsivo, a pior qualidade de vida no campo. E a concentração fundiária. Que foi o fato... Perdão, isso é histórico. No Brasil, você tem muita terra nas mãos de poucas pessoas. Então, a mecanização, fatores naturais como a seca, a pior qualidade de vida e a concentração fundiária empurram o ser humano para fora do campo. O que atrai ele na cidade? A melhor qualidade de vida e a oportunidade de trabalho, emprego. E aí ele vem. Então, esses são os fatores primordiais do êxodo rural, certo? Beleza? Que é o que nós temos aqui à disposição de vocês. Tá joia? Muito bem. Agora vamos começar com os conceitos elementares, vamos trabalhar todos eles e abranger a urbanização brasileira. Vamos começar pelo mais básico. Dá licença. Muito bem, perdão, pessoal. Olha só. Primeiro, o que é uma cidade no Brasil? O que é uma cidade? Pessoal, no Brasil, nós não adotamos um critério quantitativo. Ou seja, a cidade é quando tem tantos mil habitantes. Não. Aqui no Brasil, o critério é político-administrativo. O que significa isso? Cidade é toda sede de município. Se não for um município, não é uma cidade. Certo, Marcelo? Não estou entendendo, minha cabeça está variando. Então, pera lá. Eu coloquei aqui especificamente para vocês o quê? Este aqui é o município de São Paulo. Município. Certo? O que vocês estão vendo aqui em cinza, com pontinhos vermelhos, tá? São distritos do município de São Paulo. Distritos. Certo? Agora, a cidade de São Paulo é isso aqui que está em bege. É o que está em bege. É a sede do município. Ô Marcelo, mas espera aí, cara. Eu não estou entendendo. Como é que o município de São Paulo foi criado? Pessoal, todo município no Brasil é criado por lei.
quem tem a prerrogativa para criar municípios são os deputados estaduais nas assembleias legislativas. Se bem que isso também tem discussão lá no Congresso Nacional, existe um projeto de lei que há um certo tempo proibiu a criação de novos municípios, e isso está sendo debatido lá, certo? Tem até ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, tá ok? Por isso que você vê que há um bom tempo não se criam novos municípios, tá? Isso aí é um imbróglio que tem que ser resolvido lá em Brasília. Mas todo município só pode ser criado por lei. O deputado estadual tem que apresentar uma lei criando o município tal. Peraí, Marcelo. Você está dizendo, então, que geralmente se apresenta um projeto de lei para se criar um município porque você quer emancipar um distrito daquele outro município. Exato. Vamos supor, porque, gente, vocês me perdoem, eu não conheço bem a Grande São Paulo e não posso dar exemplos aqui de Cuiabá. Mas vamos supor que isso aqui seja um distrito do município de São Paulo. E aí um deputado estadual apresenta um projeto de lei para se criar aqui, nessa área, um novo município, o município X, certo? Beleza? Muito bem. Bom, para se criar esse município, você tem que atender a uma série de pré-requisitos que são exigidos pela lei, certo? Você tem que ter a área delimitada dele, até onde que vai, quem que vai perder território, certo? De repente você pode ter um projeto de lei criando, eu vou chutar, criando um município aqui que pega parte de São Paulo e parte de Itapecerica da Serra. Vamos supor, certo? Mas está aqui, um novo município, tá? Muito bem. Então, tudo isso tem que estar descrito na lei. Até onde que esse novo município vai, certo? Quem que vai perder a área para que ele seja criado, tá ok? Você tem que fazer um plebiscito lá para perguntar para aquela população se eles querem se emancipar político-administrativamente. Então, a partir do momento que todos esses pré-requisitos forem preenchidos, aí os deputados, realizado o plebiscito, a população vota favoravelmente à emancipação. Os deputados votam e aprovam esse projeto. Vai para a sanção do governador. E o governador sanciona a lei. A partir do momento que ele sancionou a lei, então foi criado o município X. É um novo município do estado de São Paulo. E aqui, onde é a sede do município, passa a ser uma cidade. Ô Marcelo, mas e como que eu sei que é ali que é a sede? Porque é ali que está a prefeitura, a Câmara de Vereadores, toda a infraestrutura política administrativa. Ela está ali. Pessoal, vocês me perdoem, é que eu sempre vou estar querendo colocar São Paulo em evidência para ficar mais claro para vocês. Porque eu não consegui achar uma outra imagem, tá? Mas deixa eu exemplificar com a minha aqui, embora seja uma coisa distante para vocês, tá? Mas eu sei que aqui tem e fica mais fácil. Beleza? Tá aqui, ó. Este aqui é o meu município, Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Tudo que vocês estão vendo aqui em cinza escuro é o município de Cuiabá. Então, quem mora aqui, mora em Cuiabá. Quem mora aqui, mora em Cuiabá. Quem mora aqui, mora em Cuiabá. Quem mora aqui, aqui. Todo mundo mora em Cuiabá. Aqui são os municípios com os quais Cuiabá faz divisa. Acorizal, Rosário Oeste, Chapada dos Guimarães, Santo Antônio do Leverger, Campo Verde, Várzea Grande e Jangada. Muito bem, são municípios com os quais Cuiabá faz divisa. O município de Cuiabá. Agora, o que é esse quadrado amarelo-vermelho? Esse quadrado amarelo-vermelho é a cidade de Cuiabá, onde eu estou gravando esta aula. Marcelo, mas quem mora aqui mora em Cuiabá. No município de Cuiabá. No município. Cidade é aqui. Ah, eu entendi. Você está me dizendo que a cidade, grosso modo, é do perímetro urbano para dentro. Quem mora aqui, mora na zona rural de Cuiabá. Exatamente. Na zona rural. Mas mora no município de Cuiabá. Agora, aqui do perímetro urbano para dentro, você está na cidade de Cuiabá, que é a sede do município. Por quê? Porque
é onde fica a prefeitura, a Câmara de Vereadores, todo o aparato político-administrativo municipal. Então, a cidade é a sede do município. Inclusive, eu gostaria de lembrá-los que você que vai fazer o concurso, de repente aí em São Paulo, Marcelo, você é cabeçudo. Eu gostaria de lembrá-los que no novo plano diretor estratégico aprovado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, certo? O prefeito Fernando Haddad, ele conseguiu recriar a zona rural para São Paulo. 25% do território paulistano, principalmente no extremo sul da cidade, ou seja, aqui, zona rural. Certo? Então, São Paulo volta a ter zona rural. Tá? Isso caracteriza ainda mais essa área aqui como a cidade de São Paulo. Por quê? Porque é a sede do município. Todo mundo entendeu? Então, aqui no Brasil, o critério é político-administrativo. Cidade é toda sede de município. Se não for um município, não é uma cidade. Certo? Ali é um distrito de um outro município. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então, cidade, matamos a pau. É toda sede de município aqui no Brasil. Metrópole. Pessoal, metrópole. Todas as vezes que a gente fala em metrópole, tem um número mágico que geralmente vem à cabeça do pessoal, e com razão de ser. Qual é? 1 milhão de habitantes. Tá? Isso é perfeitamente compreensível. Certo? Porque realmente a metrópole é o grande centro urbano. Dotado de infraestrutura completa, principalmente no setor de serviços. A questão da metrópole não é nem tanto a indústria. Claro que, de repente, a metrópole concentra isso também. Agora, São Paulo é o que é, porque São Paulo é aquele tipo de cidade que o cara fala assim, vamos dizer, um casal, aniversário de namoro, casamento, vamos jantar fora para comemorar. Eu quero comer comida vietnamita. São Paulo tem. São Paulo tem vietnamita, japonesa, chinesa, australiana, indiana, mexicana, francesa, americana, italiana, espanhola, argentina, nordestina, cuiabana. São Paulo tem. São Paulo tem. São Paulo é aquele local, aquela cidade, metrópole, em que você está 3 horas da manhã acordado. Ai, meu Deus do céu, essa insônia do caramba, pelo amor de Deus. Se pelo menos tivesse uma academia aberta para eu malhar. São Paulo tem. 3 horas da manhã, academia aberta, pode ir lá malhar, sem problema nenhum. São Paulo tem. Certo? Por isso São Paulo é o que é. E por isso as metrópoles são o que são. Porque elas têm uma infraestrutura completa, principalmente no setor de serviços. Certo? Beleza? Então, a metrópole é o termo empregado para você designar a cidade central de uma área urbana. É a cidade que é o polo, é a formação de um polo, que tem importância política, econômica, cultural, certo? Num senso muito mais amplo. Tá ok? Por exemplo, uma tese de doutorado aqui do professor Cornélio Silvano Vilarinho Neto, da UFMT, aqui em Cuiabá, defendeu que Cuiabá é uma metrópole regional. Tese de doutorado do professor Cornélio. Muito bem, ela foi defendida. Certo? O IBGE não considera. Cuiabá não é metrópole regional. Certo? Então aquilo é uma tese de doutorado, trabalho acadêmico, claro que tem o seu valor, mas o IBGE, para os critérios dele, Cuiabá não é uma metrópole regional. Quantas metrópoles tem o Brasil? 12. O Brasil tem 12. Certo? Quais são? Baixo para cima. Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Salvador, Recife, Fortaleza. Belém, Manaus, Goiânia, Brasília. Fechou. Essas são metrópoles. E aí nós vamos ver na hierarquia urbana como é que elas são divididas. Beleza? Tudo bem? Bom, como a metrópole geralmente apresenta essa infraestrutura maravilhosa no setor de serviços, isso significa que a tendência é que cidades se aproximem dela.
Quem que não gostaria de ficar perto da infraestrutura proporcionada pela metrópole? Quem que não gostaria de ficar perto do Morumbi, do Pacaembu, agora do Allianz Parque, da Arena Corinthians, certo? Do Estádio do Canindé, do MASP, da USP, do Ibirapuera, certo? Quem que não gostaria? Então, todo mundo de Interlagos, todo mundo quer ficar perto. E o problema é que o que acontece? Com o crescimento urbano, as cidades vão crescendo, a mancha urbana vai crescendo, e o que acontece? Uma junta com a outra. As manchas urbanas se unem. É aquela questão, o sítio urbano. O que é o sítio urbano? O sítio urbano geralmente é o local onde uma cidade surge. Mas, grosso modo, o sítio urbano é o chão sobre o qual a cidade está construída. Certo? Então, quando você está caminhando aí pela Praça da Sé, você está pisando no sítio urbano de São Paulo. Agora, o problema é que aí o sítio urbano de São Paulo se une com o de Osasco, o de Guarulhos, Santo André, São Bernardo, São Caetano. E isso vai formar um fenômeno que nós chamamos de conurbação. Conurbação. Que basicamente é isso aqui. Eu estou dando essa imagem aqui para vocês, que é lá de Curitiba, mas eu vou tentar de uma outra maneira aqui, que é assim. É para você fazer a comparação. Tá aqui, ó. Pessoal, aqui eu estou dando a imagem para vocês, eu estou dando a imagem aqui para vocês, sem as linhas vermelhas. Perceba daqui uma imagem. Qualquer pessoa leiga diria que isso aqui é uma cidade só. Isso aqui é uma cidade só. Certo? Agora, olha como que muda quando você vê isso aqui. Agora você descobriu que aquilo que você estava olhando antes, você descobriu que isso aqui, na verdade, são 4 cidades: Curitiba, Colombo, Pinhais e Piraquara. Agora, fala para mim que, sem a linha vermelha, você consegue saber onde que uma termina, onde que começa a outra? Não. Você entendeu? Que é o mesmo caso aí também na Grande São Paulo. Então a conurbação nada mais é do que a unificação da malha urbana de 2 cidades, em consequência do seu crescimento geográfico, espacial, uma junta com a outra. Certo? Só que aí existe uma outra situação. Qual é? E vocês me perdoem, eu vou ter que pegar o meu exemplo aqui. Tá? Vamos lá. Pessoal, para quem é daí de São Paulo e não conhece, esta é a capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá, beleza? Minha cidade, onde estamos agora gravando essa aula, e aqui é a nossa cidade vizinha, Várzea Grande, tá? Beleza? Se alguém aí conhece, deixa eu pensar. Santa Fé do Sul, São Paulo, Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Ou então, qual outra? Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, no Paraguai. Separadas por um rio, exato. Isso aqui é o rio Cuiabá. Pessoal, existe a mínima possibilidade de a mancha urbana de Cuiabá, o sítio urbano de Cuiabá, se unir espacialmente com o da cidade vizinha Várzea Grande, sim ou não? Marcelo, não. Tem um rio no meio. É um acidente natural, tem um rio no meio, mas vai fazer o quê? Ele está ali, ué. O que eu vou fazer? Não tem como, certo? Então não é uma conurbação. É, claro que é. Pessoal, pelo amor de Deus, você não consegue pensar uma cidade sem a outra. Para quem já andou por aqui, por exemplo, você sabe que Cuiabá não tem aeroporto. O aeroporto fica em Várzea Grande. Certo? Da mesma maneira como aí em São Paulo, o aeroporto internacional fica em Guarulhos. Certo? Congonhas está ali para voo doméstico. Beleza? Então, agora, o aeroporto está aqui. Grande coisa, a rodoviária está aqui. Como assim, pessoal? Você não consegue pegar aqui um ônibus para São Paulo.
ou Goiânia, Brasília, não dá. Se a turma de Várzea Grande quer pegar um ônibus, tem que vir aqui em Cuiabá para pegar. Certo? Beleza? Porque lá não tem rodoviária para isso. Compensação, se a turma de Cuiabá quer pegar um avião, tem que vir para cá. Certo? Aqui tem time de futebol, joga no Campeonato Mato Grossense, mas não tem estádio. O estádio é aqui. O estádio é aqui. Beleza? Aqui a turma quer lazer, mas não tem shopping, não tem cinema. Os shoppings estão aqui. O pessoal tem que vir aqui. Vocês entenderam? Então é muito claro. Uma cidade tem algumas coisas. Outra cidade tem outras coisas. Então, todos os dias, milhares de pessoas cruzam as pontes que existem entre as duas cidades para trabalhar, estudar. Você não consegue pensar uma sem a outra. Então, não é por causa do rio que deixa de ser uma conurbação. Claro que é. Claro que é. Certo? Guardadas as devidas proporções, seria a mesma coisa Rio de Janeiro, Niterói, apesar da Baía de Guanabara. Você não tem a união física, espacial, das duas áreas urbanas, das duas manchas urbanas. Mas você não consegue pensar uma cidade sem a outra. Beleza? Então, é uma conurbação. Tá joia? Beleza? Agora, a partir do fenômeno da conurbação, o que nós temos? Aqui, ó, eu botei para vocês aqui essa imagem de São Paulo. São Paulo, Itacoaquecetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos. E você tem um bairro aqui. Então, o bairro Cidade Kemmel. Então, esse bairro aqui, ele pode ter casas que estão em São Paulo, casas que estão em Itacoaquecetuba, casas que estão em Poá e casas que estão em Ferraz de Vasconcelos. Aqui, ó. Você consegue ver onde que uma cidade termina e onde começa a outra? Não. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Região metropolitana. Bom, a primeira coisa, lá vamos nós de novo, perdão. Pessoal, de novo, eu vou até mostrar para vocês que eu acho que não há problema nenhum. Certo? Eu sempre gosto de mostrar, pessoal. A turma fala, pô, ele pesquisa durante a aula. Pesquisa, eu tenho a ferramenta, eu pesquiso. Qual é o problema? O chato é quando eu era aluno e não tinha esse aqui e eu não via nada do que o professor falava. Certo? Pessoal, vocês têm aqui a Lei Complementar Federal número 14, de 8 de junho de 73, governo do presidente Emílio Garrastazu Médici. E você está vendo que por essa Lei Complementar Federal são criadas as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém do Pará. Pronto. Está aqui. Marcelo, mas como que pode criar tudo isso aqui? O Rio de Janeiro não. Meu caro, Rio de Janeiro não, porque nessa época o Rio de Janeiro era o estado da Guanabara. Então você não podia criar uma região metropolitana para um estado. Só depois, em 74, quando vem a fusão. Rio de Janeiro. E você entendeu por que o primeiro turno do Campeonato Carioca é Taça Guanabara? É porque antigamente era assim: estado da Guanabara, capital Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, capital Niterói. Só em 74 que juntou e ficou como a gente conhece hoje. Estado do Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Aí a cidade do Rio de Janeiro passa a ser uma região metropolitana. Mas em 73 o Rio de Janeiro era um estado. Então eu não podia criar uma região metropolitana para um estado. Essas aqui foram as primeiras regiões metropolitanas do Brasil criadas por lei. Ah, Marcelo, peraí. Você está me dizendo então que uma região metropolitana só pode ser criada por lei? Só por lei. Uma região metropolitana só pode ser criada por lei. Vocês entenderam? Aqui está a definição dela. O que é uma região metropolitana? É a metrópole e os municípios circunvizinhos conurbados a ela, os quais usufruem da infraestrutura da metrópole. Certo? Por exemplo, pessoal, quando eu falo São Paulo, é este laranja aqui, ó. Este laranja é o município de São Paulo. Agora, quando eu falo a Grande São Paulo, é a região metropolitana
de São Paulo. Formada por São Paulo mais 38 municípios circunvizinhos. 38 cidades. Se tem município, a sede é uma cidade. 38 cidades conurbadas a São Paulo. Todo mundo louco para usufruir o que São Paulo oferece. Show do YouTube é no Morumbi, vamos para São Paulo. Grande prêmio de Fórmula 1, Interlagos, vamos para São Paulo. Certo? Passei na Faculdade de Direito do Lago do São Francisco, da USP, vai ter que estudar em São Paulo. Exposição de Monet no MASP, vai para São Paulo. Você entendeu? São Paulo oferece a infraestrutura. Todo mundo quer estar junto. Então você forma a região metropolitana de São Paulo. Aí você usa o termo a Grande São Paulo. Certo? Beleza? Agora, veja bem. Perdão. A região metropolitana é criada por lei. O que significa isso? Significa que, como ela é criada por lei, eu posso ter uma região metropolitana onde não tem uma metrópole. Não tem uma metrópole. As regiões metropolitanas são criadas por leis estaduais ou federais. Então preste bem atenção, meu caro. Olha só. Hoje, nós temos essas 68 regiões metropolitanas. E no caso de São Paulo, tá aqui, ó. Você tem a região metropolitana de São Paulo, beleza, maravilha. Agora você tem a região metropolitana da Baixada Santista, tá aqui, ó. Vamos lá. A de Campinas, perdão. São 20 municípios, criada pela Lei Complementar Estadual 870, de 19 de junho de 2000. Então a região metropolitana de Campinas tem 15 anos, certo? Região metropolitana da Baixada Santista, criada pela Lei Estadual número 815, Lei Complementar Estadual 815, de 30 de julho de 96, tem 19 anos de idade. Região metropolitana de Sorocaba, Lei Complementar Estadual de 9 de maio de 2014, tem 1 ano de idade. A região metropolitana de Sorocaba. São 26 municípios. A cidade sede é Sorocaba. Região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Lei Complementar Estadual 1166, 9 de janeiro de 2012. Certo? Beleza? Tá aqui, ó. Cidade sede, São José dos Campos. 39 municípios. Então, como você percebe, uma região metropolitana é criada por lei. E São Paulo tem, hoje, 5 regiões metropolitanas. Baixada Santista, Campinas, a de São Paulo, Sorocaba e Vale do Paraíba e Litoral Norte. Ah, Marcelo, e se um deputado estadual apresentar uma lei criando a região metropolitana de Ribeirão Preto? Ué, se for aprovada, está criada. A região metropolitana de Araçatuba, se for aprovada, está criada. É por lei que você cria. Então isso explica por que o Brasil tem 68 regiões metropolitanas. É que nem toda região metropolitana tem uma metrópole. O Brasil tem 12 metrópoles e 68 regiões metropolitanas. É que nem toda região metropolitana tem uma metrópole. A região metropolitana é criada por lei. Então eu posso criá-la sem que ali exista uma metrópole, considerada pelo IBGE. Pessoal, todo mundo entendeu? Agora, veja bem, existe uma tendência muito grande da pessoa responder: ah, Marcelo, você disse agora há pouco que o Brasil tem 12 metrópoles. Então teria que ter 12 regiões metropolitanas. Por essa lógica, sim. Só que como é criada por lei, você pode ter mais. Só que aí eu vou mostrar um caso que você vai estranhar, que é o seguinte. Olha a região centro-oeste aqui. Goiás e Mato Grosso, certo? Muito bem. Cadê a região metropolitana de Brasília? Do Distrito Federal? Não tem. Ué, Marcelo, mas aí é incoerência. Ah, mas por quê? Ué, Brasília não é uma metrópole?
Como que é uma metrópole e não tem uma região metropolitana para Brasília? E tem para Cuiabá? Como que pode? Brasília é muito maior que Cuiabá? Concordo. Como que isso é possível? Meu querido, mais uma coisa prevista na lei aqui no Brasil. Lei, qual é? Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Marcelo, não estou entendendo. O que é isso? Meu caro, aqui está a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e entorno. Certo? Marcelo, o que é isso? Vamos lá. Pessoal, aqui, esse verde escuro é o Distrito Federal. Aqui dentro está Brasília, Taguatinga, Guará, Gama, Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Samambaia, está todo mundo ali dentro. Quem que manda aqui dentro? Agora é o Hollenberg, é o governador do Distrito Federal, certo? Agora olha em volta. Lusiânia, Alexânia, Abadiânia, Cristalina, Água Fria de Goiás, Planaltina, Mimoso de Goiás, Cocalzinho de Goiás. Ou seja, são todos municípios e cidades do estado de Goiás. Quem que manda aqui? O Marconi Perillo, que é o governador de Goiás. E olha do lado de lá, Buritis e Unai. Quem que manda aqui? Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais. Então, como você está percebendo, eu tenho um aglomerado urbano, eu tenho uma conurbação formada por cidades, municípios de mais de uma unidade da federação. Aqui eu tenho Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais. Então, eu não posso criar uma região metropolitana quando eu tenho uma aglomeração urbana formada por cidades de mais de uma unidade da federação. Então, se eu não posso criar uma região metropolitana, qual é a legislação para isso aqui? Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. É isso. Que no caso do Brasil são 3. A Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e entorno, que é essa que eu acabei de mostrar, certo? Ali de Brasília. A Região Integrada de Desenvolvimento Econômico de Petrolina, Juazeiro, que é lá na fronteira Bahia, Pernambuco. Perdão, moçada, não adianta, gosto de mostrar. Vamos lá. Tá aqui, moçada, é essa aqui, ó. É essa aqui. Bahia, Casa Nova, Sobradinho, Juazeiro, Curaçá. Pernambuco, Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó. Pronto. São cidades de 2 unidades da federação. Então não pode ser uma região metropolitana. Certo? E a terceira... A Região Integrada de Desenvolvimento Econômico da Grande Teresina. Teresina, União, Lagoa Alegre, José de Freitas, Altos, Coivaras, Pau d'Arco do Piauí, Tatatá, Lagoa do Piauí e outras cidades. E do lado de cá, Timon, Maranhão. No meio, o Rio Parnaíba. Então, no Brasil, nós temos hoje três regiões integradas de desenvolvimento econômico, sendo que tramita no Congresso Nacional a 4ª, que seria a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Cariri-Araripe, RICA, certo? Que pegaria estados, cidades do Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco, certo? Beleza?
Então hoje nós temos 3, mas tem mais uma tramitando no Congresso Nacional. Então quando você tem uma aglomeração urbana que pega cidades de mais de uma unidade da federação, você não pode ter uma região metropolitana. Você tem que ter o quê? Uma região integrada de desenvolvimento econômico, que também é criada por lei. Aqui no caso, lei o quê? Federal. Região metropolitana pode ser criada por lei estadual. É o caso, por exemplo, da de Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e de Campinas. Agora, nesse caso aqui, só lei federal. Certo? Muito bem. Isso explicado. Megalópole. Pessoal, megalópole é a conurbação entre 2 ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas. Vocês sabem que é um fenômeno originalmente estadunidense. Quando a gente estuda Estados Unidos da América, certo? Quando a gente estuda os Estados Unidos, geralmente a gente trabalha com 3, né? A gente trabalha com 3. Quais são? Boston, Washington, Chicago, Pittsburgh, São Francisco, San Diego. Certo? É isso aqui. Beleza? É um fenômeno originalmente estadunidense. Esse fenômeno já foi replicado, certo? Você digita Tokaido, tem esse joguinho aqui, acho que é um joguinho, sei lá o que é. Certo? Mas, tá aqui, ó. Aparece ela aqui. Tokaido é a megalópole Tóquio-Osaka, aqui no litoral do Pacífico do Japão. Certo? Então o Japão tem a sua megalópole aqui. Tá? E o nosso caso, moçada, São Paulo, Rio de Janeiro. É a megalópole São Paulo, é a megalópole brasileira. Muitos dizem em processo de consolidação. Eu já acredito consolidada. Tá? Então essa aqui é a nossa megalópole. Então você tem a via de ligação, é a via Dutra, BR-116, 430 quilômetros mais ou menos, certo? Beleza? Então é a nossa megalópole e o seu entorno. Tá ok? Só que nos últimos tempos surgiu uma nova denominação que caracteriza especificamente a região de São Paulo. Qual é? Então essa aqui é a megalópole brasileira, São Paulo, Rio. É a macrometrópole. Certo? Macrometrópole é basicamente o seguinte. Pessoal, aqui está a região metropolitana de São Paulo. Tá? Como vocês viram agora há pouco, as outras 4 regiões metropolitanas do estado de São Paulo estão muito próximas disso aqui. Está aqui Santos, na Baixada Santista. Está aqui Sorocaba. Está aqui a região de Campinas. E está aqui São José dos Campos e o Vale do Paraíba. Então, a partir da região metropolitana de São Paulo, fazendo tipo um crucifixo, norte, leste, sul, oeste, esse aglomerado urbano é o que o pessoal vem chamando de macrometrópole paulista. É a grande São Paulo e os eixos de ligação com a região metropolitana de Campinas, a de Sorocaba, a de Santos e a do Vale do Paraíba, São José dos Campos. Tá ok? Então, essa denominação macrometrópole, no Brasil, só existe para São Paulo. Beleza? Muito bem. Megacidade. Bom, aqui é o seguinte. Megacidade é uma expressão criada pela ONU, é um critério quantitativo, o que interessa é a quantidade, e para a ONU, megacidade é toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Ponto. Tem mais de 10 milhões de habitantes, acabou. Tá? Beleza? Muito bem. Então, megacidade no Brasil, grosso modo, só São Paulo. Porque se a gente pegar o Rio de Janeiro, só se você contar a região metropolitana do Rio, dá mais de 10 milhões de habitantes. A cidade do Rio de Janeiro sozinha não tem. Então, cidade do Brasil com mais de 10 milhões de habitantes, só São Paulo. Tá certo? Beleza? Aqui é quantitativo. Metrópole ou cidade global. Também chamada de cidade mundial, ou cidade alfa, ou centro mundial. Pessoal, a metrópole ou cidade global
Aqui o critério não é quantitativo, aqui ele é qualitativo. É aquela cidade que geralmente é a referência do país para o mundo. É claro que vocês vão falar assim para mim, mas então é a capital. Nem sempre. Você pode falar para mim que na maioria das vezes é. Ou seja, França, Paris, Rússia, Moscou, Reino Unido, Londres. Beleza. Há essa coincidência. Mas olha só. Capital do Canadá, qual é? Não é Toronto, nem é Vancouver. É Ottawa. Mas ninguém é Ottawa. A turma fala, lembra Ottawa, atacando o jogo de War. Né? Pessoal, mas quando a gente fala de Canadá, geralmente as duas cidades que o pessoal pensa primeiro é Toronto e Vancouver. Certo? Até Montreal, talvez. Ninguém lembra de Ottawa. Ou então, capital dos Estados Unidos. Não é Nova York. É Washington. Mas todo mundo se lembra dos Estados Unidos, Nova York. Capital da Austrália. Não é Sydney. Nem Melbourne. É Canberra. Certo? Mas não é dela que você se lembra. Capital do Brasil. É Brasília. Mas lá fora todo mundo se lembra de quem? São Paulo. Então, como você está vendo, nem sempre a capital de um país é a sua metrópole global. Geralmente a metrópole global tem essa característica qualitativa, porque geralmente o que ela é? Ela tem a familiaridade internacional, ou seja, uma pessoa só fala Paris, não precisa falar Paris, França. Certo? Tirando o filme do Wim Wenders, né, que eu acho que é Paris, Texas. Né? Todo mundo sabe que Paris fica na França. Tem influência ativa na participação de eventos internacionais ou cedia grandes organizações como a ONU em Nova York, a União Europeia e a OTAN em Bruxelas. Ou tem uma grande população, ou nela ou na região metropolitana, um aeroporto internacional de grande porte, sistema avançado e eficiente de transportes, é sede de grandes companhias transnacionais, geralmente tem uma bolsa de valores que é importante no mundo inteiro, presença de redes multinacionais e instituições financeiras de grande porte. Isso aqui é qualitativo. É isso aqui que faz um centro urbano ser considerado uma metrópole ou cidade global, que no nosso caso, o Brasil, principal é São Paulo. Tá certo? Então a cidade global, a metrópole global, é um critério qualitativo. Aquele que eu falei antes, a megacidade, é quantitativo. Certo? Muito bem. Macrocefalia urbana. O que é isso? Pessoal, se a gente for trabalhar o pé da letra, macrocefalia significa cabeção. Macrocéfalo, tipo megamente, né? Cabeção. O que o cara quer dizer com isso? Gente, nós chamamos de macrocefalia urbana o processo de crescimento acelerado dos grandes centros urbanos, da mancha urbana. Tá? Beleza? Esse processo de crescimento acelerado, ele provoca porque a urbanização brasileira ela é recente e ocorreu de maneira acelerada. Então isso provoca uma certa anomalia, ela é meio anômala. Em que sentido? Pessoal, o que vale mais, um carro zero ou um carro usado? O carro zero. Por quê? Porque ele não foi usado. Você pode ficar pé da vida, mas você entrou no carro, saiu da concessionária, deu uma volta na quadra, aí você volta querendo trocar, o cara vai te pagar 10% a menos. Ah, mas eu só dei uma volta da quadra. Não interessa, você saiu da concessionária. Você andou, trocou marcha, já usou. Já usou. Ele não vale mais a mesma coisa. Certo? Então, o que é novo, não é usado, ou usado há menos tempo, geralmente vale mais. O processo de macrocefalia urbana, esse crescimento urbano acelerado que o Brasil vivenciou nas últimas décadas, e não é só o Brasil, isso aqui vai deixar você espantado, mas é o seguinte, porque muita gente não esperaria isso, tá? Vocês estão vendo o que eu vou digitar aqui, ó, por favor. Região mais urbanizada do mundo, certo? Você esperaria América Latina? Talvez se apostasse a Europa, América anglo-saxônica, certo? América Latina, região mais urbanizada do mundo. O problema é que a nossa urbanização aconteceu de maneira rápida, ela é recente e de maneira muito rápida. Então o que aconteceu? As cidades cresceram muito rápido
E o poder público não conseguiu acompanhar com a infraestrutura. Então, o que aconteceu nesse planejamento? O que aconteceu foi o seguinte: na hora que o pessoal percebeu que a cidade estava crescendo muito rápido e a infraestrutura não acompanhava, o que o poder público falou? Pessoal, olha, está crescendo muito rápido e a gente não consegue acompanhar. Bem ou mal, esse centro aqui é mais antigo, mas está mais bem estruturado. Então, vamos começar daqui para a periferia. Ou seja, por incrível que pareça, já percebeu no Brasil, as áreas centrais, que são as áreas mais antigas, ocupadas há mais tempo, são as que valem mais. São as que valem mais. São as que têm a melhor infraestrutura. E aí, para São Paulo, eu estou falando de quem? Moema, Itaim Bibi, Higienópolis, Jardim Europa, Morumbi. Tenta comparar com a periferia de São Paulo. Certo? A periferia tem bairros novos, pô, novos, são áreas novas, ocupadas há pouco tempo. Você vai falar para mim que elas valem mais? Não, elas valem menos. Por quê? Marcelo, porque a infraestrutura é precária. É precária. Certo? O problema é que aí você vai falar para mim, poxa, mas aqui no centro da cidade não tem espaço para colocar todo mundo, por exemplo. Olha aqui, ó. New York Suburb. É um subúrbio de Nova York. Vamos lá. Pessoal, quando você vê uma imagem como essa aqui, tá? Grosso modo, você não se lembra mais ou menos, ó, grosso modo, você não se lembra mais ou menos da casa do Brad Pitt com a Angelina Jolie em Senhor e Senhora Smith? Vocês lembram que era uma casa bonita, gramado na frente? Eles detonam a casa. Primeiro um tentando matar o outro, depois aqueles caras de preto que vão lá para tentar matar os dois. Mas não é a casa típica do americano classe média? Um gramado bonito na frente, aquele negocinho de botar carta com a bandeirinha. E o que aqui do lado da casa com a tabela de basquete em cima? A garagem, para guardar o carro. Isso aqui é o subúrbio de Nova York. Certo? É subúrbio. Lá, moçada, funciona um raciocínio. Você não vai querer provar para mim que Beverly Hills é centro de Los Angeles. Downtown. Não é. É mais afastado. Certo? Só que a infraestrutura é muito boa. Você está no primeiro mundo, pô. Beleza? O problema é que aqui, nas áreas centrais, tem espaço para fazer isso? Não. Então o que o pessoal faz? Bota um em cima do outro. Para que usar o espaço horizontal? Vamos usar o espaço vertical. Certo? Então, o que acontece no nosso caso, com a macrocefalia urbana, é o quê? É uma tendência brutal. A valorização das áreas centrais, que concentram a melhor infraestrutura. Você tem uma verticalização acentuada e uma especulação imobiliária enorme, que valoriza sobremaneira essas áreas. Periferização da população de baixa renda, sendo que a periferia é a área de pior infraestrutura. Segregação da população de acordo com a renda. Ah, Marcelo, eu sei que quando eu estava mostrando isso aqui, ou falando da verticalização, tinha gente que de repente estaria coçando para falar, ah, Marcelo, mas e o Alphaville e tal e coisa? Porque aqui em Cuiabá também tem agora, certo? Pessoal, qual que é a primeira coisa que o Alphaville te vende? Muita gente, quando eu pergunto em sala de aula, responde, ah, o terreno tá, meu caro. Primeira coisa que o Alphaville te vende é segurança. Pega tua mãe, tua família, tenta mudar para lá se não tiver aquele muro. Se não tiver a guarita, bater foto, pedir a CNH, cerca eletrificada, muda para lá. Você não vai mudar, doutor. Você viu aquela imagem lá de Nova York, dos Estados Unidos, tá? Cadê o muro? Onde que está o muro? Não tem muro, certo? Agora, aqui no Brasil, meu caro, você tem que separar a riqueza da pobreza. Você tem uma segregação da população de acordo com a renda. Eu não visito São Paulo há um bom tempo. Só estou sabendo que agora tem um shopping aí chamado JK, uma coisa assim. Diz que, pô, você tem que investir de uma certa maneira, porque estava proibido de entrar. Quando teve aquele problema de rolezinho, diz que dava multa. Onde que está a liberdade de ir e vir? A turma segrega mesmo, doutor. E é de acordo com a renda. Certo? Ou será que você nunca escutou aquele comentário tipo assim, ah, aquele shopping é mais povão? Por quê? Porque tem mais pobre perto. Aqui em Cuiabá é o Shopping Pantanal, com todo respeito. Na cidade em que eu moro, o shopping da elite é o Goiabeiras. É só bairro nobre em volta. O acesso é mais difícil.
Isso ocorre nos centros urbanos. Há uma segregação de acordo com a renda, certo? E você tem uma tendência à favelização, formação de loteamentos clandestinos, grilos, invasões, que é o problema da luta pela moradia. E a partir daí, você passa a ter basicamente duas cidades. Uma é a cidade formal. Quando eu digo que é a cidade planejada, é a seguinte, moçada, não é que ela é planejada naquele sentido de Brasília, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer. Não. Planejada que eu estou dizendo é aquela cidade que conta com a infraestrutura adequada fornecida pelo poder público. É a cidade que você recebe o seu carnê do IPTU, você paga a iluminação pública, tá, mas o serviço está lá. A cidade informal é aquela que não existe para o Estado, para o poder público, certo? São loteamentos clandestinos, da luz é gato, água é gambiarra, não tem asfaltamento, não tem linha de ônibus. Para o poder público aquilo ali não existe. É uma cidade informal. E elas estão principalmente onde? Na periferia. Na periferia. Se bem que eventualmente, e vocês sabem do caso, eu não estou falando pela novela, né? Claro que não. Pô, pessoal, encravada no meio do bairro do Morumbi. Né? E no Morumbi, São Paulo, Paraisópolis. Certo? Não significa que é uma regra, mas era uma área que a turma ocupou e ficou. Certo? Beleza? Agora, hoje, provavelmente, conta com o quê? Com um equipamento urbano muito melhor. Porque aquela visão higienista é o quê? Arranca tudo isso daqui e manda o mais longe possível daqui. Certo? Beleza? Essa é a visão higienista. Agora, se você quer fazer com que a turma daqui se sinta cidadã, você tem que levar o quê? Serviço público, coleta de lixo, papapá, tudo isso lá para dentro. Para que o cara também possa o quê? Receber o seu carnê de IPTU e começar a pagar, como todo cidadão. Certo? Regularizar a posse do terreno. É claro que lá no Rio de Janeiro você ouviu falar que a primeira estratégia para isso é o quê? Levar o PP lá para dentro, para pacificar. Pessoalmente eu não sei qual é a estratégia aqui em São Paulo. Mas se você for lá em Paraisópolis hoje, quem vai eu não conheço, você já deve ter provavelmente lá dentro a agência bancária, certo? Você deve ter redes de restaurantes lá dentro, comércio local, sim. Você tem que equipar o local, certo? Com infraestrutura, para que todo mundo ali se sinta o quê também? Cidadão, pô. E não uma política do arranca, bota abaixo e manda para longe, certo? Beleza? Mas é resultado por dessa luta por espaço urbano nas áreas urbanas. Inclusive, aí em São Paulo, o prefeito Fernando Haddad baixou aquele, dentro do plano diretor estratégico, aquele negócio das zonas especiais de interesse social, onde a prefeitura tem interesse principalmente para colocação de moradias de baixa renda, moradias populares, para a população de baixa renda. Agora, perdão, pessoal, tem gente que é muito refratária a isso. Não tem como, certo? Pessoal, se eu não me engano, o que aconteceu é que a Vila Nova Conceição hoje parece que é um dos locais mais valorizados aí de São Paulo, certo? E aqui, ó, a população exerce pressão. Aqui, ó, casa popular em área nobre, não. De maneira nenhuma, certo? Por quê? Porque só quero ver a... Eu não achei a imagem, né? Vamos lá, Marcelo. Ajuda aí a turma de São Paulo. Vamos lá. Que eu acho que era essa área aqui que está abandonada, que tem uma imagem aérea que mostra. Vocês me perdoem, tá? Beleza? Que a prefeitura queria colocar dentro do bairro
um conjunto habitacional para a população de baixa renda. Você entendeu? Pô, na hora que os moradores souberam, falaram negativo. Não vai colocar nada aqui não. Desculpa que eu não achei aqui para mostrar para vocês. Não vou perder mais tempo. Tá? Mas os moradores não querem. Certo? Não querem. Da mesma maneira que você se lembra, aí em São Paulo, a turma fez aquele churrasquinho de gente diferenciada. Quando a turma falou que queria botar uma estação de metrô em Higienópolis. Automaticamente a população se colocou contra. Não, negativo. Aí vai trazer para cá ambulante, camelô, essa gente diferenciada. Pô, é complicado. A turma que pensa cidade só para uma minoria. Porque ela sempre foi pensada assim. Por isso que a turma se incomoda em dividir o espaço. Essa é uma consequência da nossa urbanização acelerada e anômala. Beleza? Aqui você tem o percentual, desculpa estar pequeno, de população que reside naquilo que a gente chama de submoradia. São Paulo tem o maior número absoluto de pessoas vivendo em aglomerados urbanos subnormais. Favelas são 2.200.000 pessoas. Mas isso representa 11% da população da região metropolitana. Certo? Pra você ter uma ideia, Belém do Pará, a região metropolitana tem 2 milhões de habitantes. Certo? Só que 54% vivem em aglomerados urbanos subnormais. Então, em números absolutos, São Paulo é a região metropolitana do Brasil que mais tem gente morando em favela, invasão, etc. Agora, em termos percentuais, Belém do Pará é 54%, Salvador 26%, Recife 24%, São Luís do Maranhão 25%. Essas são as regiões metropolitanas que percentualmente tem mais gente morando em favela, palafita, certo? Invasões, grilos, loteamentos clandestinos. Então há uma diferença entre população absoluta, número absoluto, e população relativa, que é o percentual. Certo? Beleza? Rede urbana. O que é isso aqui? Pessoal, rede urbana eu teria que comparar com redes sociais. Tá? Por exemplo, existem pessoas no Facebook que têm 2.000 amigos, 1.000 amigos, 500 amigos. Eu não vou falar que quem tem 2.000 amigos é mais importante que quem tem 500. Ou que escreve coisas mais interessantes. Isso não é necessário. Não é uma condição sine qua non. Agora, o que eu tenho que dizer é o seguinte. Uma pessoa que tem 2.000 amigos, geralmente quando publica alguma coisa, a probabilidade de que mais pessoas vejam o que ela publicou é maior do que a de quem tem 500 amigos, única e exclusivamente porque ela tem 2.000. É um critério quantitativo, certo? Se você tem mais amigos na internet, o alcance que você tem na rede é maior, única e exclusivamente por um critério matemático. Você tem mais amigos. Agora, como que eu vou comparar isso com uma rede urbana? Pessoal, seria mais ou menos assim. Vamos supor que uma pessoa quebrou, tem que usar sempre os exemplos tentando pegar São Paulo. Vamos supor que uma pessoa quebrou a perna lá em Sertãozinho. Certo? Muito bem. E quebrou a perna, tá feia a fratura e tal. Provavelmente, para onde que vão levar essa pessoa primeiro? Sei lá, para São José do Rio Preto, que é uma cidade maior, mas bem estruturada e tal. Levou para lá. Chegou lá no hospital, olhou, é muito grave, não resolveu. Provavelmente vão levar para onde? Campinas. É uma cidade maior, mas bem estruturada, mas é muito grave o caso. Provavelmente não resolveu. Para onde que vão levar? São Paulo. Aqui em Mato Grosso é assim. Aqui em Mato Grosso é assim, moçada. Vamos supor que uma pessoa quebrou a perna aqui em Campo Novo dos Parecis. Vão levar ela primeiro para onde, se não resolveu lá em Campo Novo? Tangará da Serra, que é uma cidade maior. Se lá não resolveu, traz para Cuiabá. Problema de saúde aqui em Cuiabá que não resolve, a turma põe no avião e manda para São Paulo. Então você percebe que entre os centros urbanos, também que nem nas redes sociais, também existe o quê? Uma hierarquia. Hierarquia, eu citei o exemplo, quem tem mais amigo, quem tem menos amigo. Agora eu estou dando o seguinte exemplo. Quem tem mais infraestrutura, quem tem menos infraestrutura. Então é como se fosse o quê? General, coronel, tenente-coronel, major, capitão, e por aí vai. Existe uma hierarquia entre as cidades. Certo? As cidades mais bem estruturadas
polarizam as cidades menos estruturadas. Você entendeu? Agora, essa polarização, essa hierarquia dentro da rede urbana, porque a rede urbana é a interdependência das cidades. Quando as cidades interdependem umas das outras, elas formam uma rede. Certo? Embora sejam diferenciadas, mas elas formam uma rede. Essa hierarquia, ela era assim. Esse é o esquema clássico, antigo da rede urbana. Ele era extremamente engessado, verticalizado. Você entendeu? Agora, ele não é mais assim. Esse esquema aqui funcionava. Desculpa eu falar dessa maneira, moçada. Eu vou ter que dar o exemplo daqui, tá? Pessoal, eu lembro do telefone da minha casa quando eu era pequeno, porque era a placa do Fusquinha da minha mãe, 4113. Ah, Marcelo, você quer dizer 321 4113? Não, 4113. Marcelo, mas são só 4 dígitos. Exatamente. Mas peraí, então você está me dizendo que o primeiro número aí em Cuiabá era 0000. O último era 9999. Sim. Então Cuiabá tinha 10 mil telefones. Sim. Marcelo, isso mais ou menos quando? 1975, 76. Eu tinha quase 10 anos de idade. Era assim. Marcelo, mas o DDI não existia, filho. Você ligava 134, alô, telefonista. Telefonista, eu quero um interurbano para São Paulo. Por favor, o número 224-7529. Aí em São Paulo já tinha o prefixo. Só um instante. Você desligava o telefone, 20 minutos, ninguém mexe no telefone na casa. Ninguém mexe. Você fica ali parado, sentado. De repente, pim, alô, senhor Marcelo? Sim, o seu interurbano, pode falar. Pum, e ela conectava. Era assim. Era assim. Você vai querer comparar com hoje, você que está me assistindo aí na internet? Como? Olha como que mudou. Então, esse modelo de hierarquia urbana engessado, verticalizado, não existe mais. Isso é do passado. Hoje o modelo é esse aqui, ó. Todo mundo está conectado. Todo mundo está conectado. Esse é o modelo atual. Certo? Beleza? Presta bem atenção. Vocês sabem muito bem que hoje o produtor rural precisa saber a cotação da soja em Chicago, ele precisa saber qual a previsão do tempo, quanto que está o câmbio, o dólar, certo? Ele precisa saber tudo isso. Então, provavelmente ele tem telefonia celular rural, certo? E ele deve ter internet na fazenda. Eu não estou dizendo que todas as fazendas têm internet, mas provavelmente algumas têm. E eu acabei de entrar aqui no site da Massey Ferguson, certo? E já estou aqui na página de peças genuínas. Será que se eu tiver um cartão de crédito aqui eu consigo comprar uma peça? Será que se eu não tiver o cartão eu posso mandar imprimir o boleto, pagar e a peça chegar na fazenda por Sedex 10? De repente eu posso fazer isso. E eu estou resolvendo o meu problema sem sair da fazenda. Certo? Então hoje o modelo de hierarquia urbana mudou. Está todo mundo conectado graças ao enorme avanço nas comunicações e transportes que o atual estágio da globalização permite. Certo? Quer dizer, alcançou. Né? Então a hierarquia urbana mudou. O esquema clássico é esse, o esquema atual é esse, todo mundo conectado. E no caso de São Paulo, você tem isso aqui. Aqui estão aquelas 12 metrópoles que eu falei para vocês que o Brasil tem. Você está vendo que São Paulo está em roxo porque é considerada a metrópole global do Brasil. Rio de Janeiro e Brasília são metrópoles nacionais. Tem uma abrangência maior no território. Todas as outras, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Belém, Goiânia e Manaus, são metrópoles regionais. Então aqui você tem metrópole global, metrópoles nacionais e metrópoles regionais. Abaixo disso, o que você tem? Vocês me perdoem que ficou meio pequenininho, mas aí você pode acessar no teu slide, na aula você vai ver. Abaixo de metrópole, você tem as capitais regionais, que podem ser divididas em nível A, B e C. Quais são as de nível A para São Paulo? Só um, Campinas. Campinas é uma capital regional de nível A. Nível B, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Nível C, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Santos, São José dos Campos, Sorocaba. Certo? Nível A, B e C. Tá ok? Abaixo de capital regional, você tem centros sub-regionais, que podem ser de nível A e B.
E aqui estão os nomes das cidades, eu não vou ler todos. Agora, vocês estão percebendo o seguinte: São Paulo, por ser o estado mais industrializado, mais urbanizado do país, é o estado do país que apresenta todos os níveis da hierarquia urbana. São Paulo tem uma metrópole, que é a nossa metrópole global, tem capitais regionais de nível A, B e C, centros subregionais de nível A e B, e abaixo disso estão os centros de zona e centros locais. Certo? Então São Paulo possui todos os níveis da hierarquia urbana dentro do Brasil. Certo? Beleza? Isso porque a rede urbana é mais densa, mais consolidada. Certo? Muito bem. Aí você tem os problemas ambientais urbanos. Com licença. Perdão. Moçada, problemas ambientais urbanos, tá? Gente, os problemas ambientais são de várias ordens, certo? São problemas sociais, você tem problemas do ambiente, você tem problemas associados à poluição, que é ambiental. Mas a questão da moradia, nós já falamos, a questão da cidade informal, da luta pelo espaço, da segregação. Aqui a gente vai mais nesse sentido. Primeiro, a questão da moradia, nós já falamos, tá? Cidade formal, informal, tá aqui de novo mais uma imagem de Paraisópolis, certo? Uma visão muito comum hoje em São Paulo, né? Nessa luta, né, que existe. Seria talvez o que a gente mais se aproximaria hoje, porque aquela visão antiga, eu acho que eu vou colocar aqui para vocês só para você ter uma ideia, porque essa acho que não volta mais, pertence a uma outra época do Brasil, tá? Pessoal, essa aqui provavelmente é a imagem que consagra o cortiço de Aloysio de Azevedo, certo? Mas isso aqui eu acho que é um período muito anterior da história do Brasil, quer dizer, ficou para o passado. Eu acho que o que mais se aproxima disso aqui, moçada, hoje, é isso aqui, ó. Que você acompanha muito bem aqueles prédios abandonados na região central de São Paulo, certo? Que se desvalorizaram em termos imobiliários, tá? E, de repente, cada janela dessa aqui, cada toalha é uma família. Talvez isso aqui, se a luz aqui, deve ser tudo no gato, água, gambiarra. Imagina o risco que pode ter aqui de um curto-circuito, um incêndio, sei lá. Você entendeu? Então, isso aqui seria o que a gente teria mais próximo de um cortiço hoje. Certo? Provavelmente tudo aqui de uso coletivo. Certo? Beleza? E, obviamente, pessoal, com todo respeito, mas eu acredito que é a pior maneira para se tentar resolver o problema. Eu não estou dizendo que o proprietário tem que perder o prédio, tal, mas é a pior maneira. Aquela desocupação do Pinheirinho lá em São José dos Campos foi uma coisa. Certo? Beleza? Então é a pior maneira. Tá? De repente, você poderia ter uma outra visão. Certo? Por que não? Certo? Indenizar o proprietário do imóvel, claro, declarar de interesse social, aquilo que eu falei do plano diretor estratégico, certo? Cadastrar as famílias, estipular um percentual da renda para pagamento de financiamento para 40 anos, reforma e pronto. São pessoas que agora têm um teto, gente, pelo amor de Deus. Estipula ali 5% da renda familiar a título de financiamento durante 40 anos. Ah, Marcelo, 40 anos para pagar, meu querido, para quem mora ao relento, deixar um teto para sua família, para os seus filhos, é a coisa mais preciosa que alguém pode ter, pô. Eu estou falando aqui com pessoas que, pô, lembra como que você comemorou o dia que você quitou seu apartamento, que você conseguiu sua casa própria. Isso não é demagogia. A gente fala muitas vezes daquela crise americana que é no mercado de hipotecas. Olha como que a cultura é diferente. O americano hipoteca a casa. O brasileiro, ele entra no crédito consignado, ele faz um CDC, ele estoura o cartão de crédito. Mas você percebe que é uma coisa que geralmente o brasileiro não faz, hipotecar a casa no banco para pegar dinheiro. A gente refinancia o carro,
Mas você não hipoteca a sua casa. Porque aquilo ali é uma coisa que é para sua família, pô. A cultura é diferente. Você entendeu? Beleza? Então, é uma saída. Você procurar trabalhar essa questão da moradia. Porque ela é grave, o déficit existe. E as grandes empresas, pessoal, elas não investem em prédios para a população de baixa renda. Moradia para a população de baixa renda não dá lucro. Certo? O que dá lucro são prédios de R$1 milhão, R$1,5 milhão, certo? É isso. Hoje, desculpa, vou falar como referência aqui em Cuiabá, certo? Que para vocês vai parecer um absurdo, mas para nós aqui, né? Hoje, qualquer 3 quartos, um suíte, 100 metros quadrados aqui, dependendo da localização, é R$500 milhão, pô. São Paulo, obviamente, é muito mais, certo? Tem a ver com a especulação imobiliária. Então, aí é a questão da moradia, certo? Tudo bem? Cortiço, eu já falei que hoje é uma coisa que ficou um pouquinho mais distante, né? Aquela imagem é mais próxima. Loteamentos periféricos são uma característica da disputa pelo espaço. Você vê que os bairros nobres não querem moradia popular, certo? Eles querem pessoal distante. Então a tendência é ir para a periferia mesmo, tá? Enchentes em áreas urbanas. Isso é um problema ambiental, mas aqui é o seguinte, pessoal, aqui é o Aricanduva, tá? Eu poderia pegar, por exemplo, a Marginal do Tietê, certo? Um alagamento lá na Marginal. Pessoal, imagine aquilo ali tudo alagado, os carros parados, o tráfego parado, muito bem. Gente, se o Rio Tietê pudesse falar, provavelmente ele diria o quê? Ele diria o seguinte: pessoal, desculpa aí, pelo amor de Deus, eu não queria causar transtorno para vocês, eu não queria causar, né, dor de cabeça, arregaçar seu carro, causar dano e tal, mas eu só queria lembrar uma coisa: eu sou um rio, certo? E quando chove muito, eu tenho a tendência a transbordar. Eu transbordo. E eu vou ocupar uma área da minha margem que é muito conhecida, a gente chama de várzea. É a minha várzea. É a área que eu alago durante as cheias, certo? Agora, que culpa que eu tenho se vocês vieram construir uma avenida justamente aí? Não sou eu que estou indo para cima de vocês. Vocês é que vieram para cima de mim. Olha o nome da avenida, Marginal Tietê. É segredo para alguém onde é que ela está? Você queria que o rio fosse para onde? Mas aí alguém diria, poxa, mas pelo menos parte dessa água aqui podia infiltrar, né? O que ele ia responder? Infiltrar? Infiltrar como? Se vocês entupiram aqui de concreto e asfalto, impermeabilizaram o solo, como que vai infiltrar? Não tem como. Ah, mas nós construímos galerias de águas pluviais, boca de lobo, etc. Exatamente, vocês construíram. E vocês foram os primeiros a entupir ela com lixo. Vocês entupiram com lixo. Agora o que acontece? A água entra ali, vai lá, está entupida, ela bate e volta para o asfalto. E aí? A culpa é minha? É um problema ambiental? Claro que é. É do ambiente urbano. Isso aqui, moçada, pô, todo mundo alagado, pô, é uma maravilha para leptospirose, meningite, hepatite, certo? Beleza? Perdas materiais, perda de vidas humanas, tá? Beleza? Você pode, aqui em Cuiabá, pelo amor de Deus, gente, não sei se vocês viram, porque foi na internet, certo? Foi numa chuva forte que teve aqui outro dia, tá? Isso aqui foi uma coisa maluca. Tá ok? Desculpa aí mostrar pra turma, né? Ó, o pessoal tá vindo, ó, tá tudo alagado. Ó o motoqueiro aqui, ó. O motoqueiro tá aqui. Ó, o que vai acontecer com ele? Olha lá, ó. Ele não vê que tem um buraco, olha lá. Olha lá. Olha lá, ó. Quase que ele entra, olha lá. Olha lá. Quase que ele entrou. Olha lá, ó. Desculpa aí o palavrão. Quase que ele entrou ali. O que salvou ele foi o capacete segurar com a mão. Quase que ele foi pro bueiro. O cara ia morrer, pô. Isso num dia de alagamento, de chuva aqui em Cuiabá. Então você pode ter perdas materiais, perda de vidas humanas, deslocamento de pessoas de áreas de risco, certo? Doenças,
Tá ok? Propagação de doenças. São causas e consequências disso aqui. É um problema ambiental urbano, certo? Da mesma maneira, isso aqui, quem que não conhece? Aqui eu botei de novo a área de São Paulo. Ilha de calor. Olha aqui em verdinho, são as áreas onde a vegetação ainda está preservada em São Paulo. Aqui é a área central da cidade. Vegetação, vegetação, vegetação. Menos quente, menos quente, menos quente, mais quente. O que é uma ilha mesmo? É um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. O que é uma ilha de calor? É uma área mais quente, geralmente a parte central dos centros urbanos, cercada por áreas menos quentes. E por que aqui é mais quente? Marcelo, batata. Você tem verticalização acentuada, dificulta, você canaliza a circulação do ar, dificulta a dispersão do calor. Muito concreto, muito asfalto, absorve e irradia muito calor. Tráfego urbano muito intenso, muitos veículos, gases quentes na atmosfera. Ausência de áreas verdes nas áreas centrais. Aí você explica por que o centro é mais quente. É um problema ambiental urbano? É comum aos centros urbanos. Cuiabá tem a sua ilha de calor aqui. Certo? Que é a parte central da cidade. É um problema ambiental? É. Beleza? Só não me diga que ilha de calor é poluição. Não. É um problema, é um microclima urbano. É um microclima. Ali na área central, que é mais quente, devido a esses fatores que eu falei. Mas nunca diga que ilha de calor é poluição. A poluição atmosférica é um dos componentes que podem auxiliar na formação da ilha de calor. Os gases quentes, certo, que são emitidos pelos veículos, o tráfego urbano intenso na área central. Certo? Lixo. Claro que é um problema. Você tem agora a lei número 12.305/2010, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, para tentar acabar com isso aqui no Brasil. Que é a questão de você agora trabalhar com aterro sanitário. Certo? Lixo que nós estamos falando é o quê? Residencial, comercial, domiciliar comercial. Coleta seletiva, reciclagem. Industrial. Industrial, por exemplo, aí ó. A solução, ou uma das, certo? Veio aí de São Paulo. Pessoal, essa aqui é a página da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, é a Bolsa de Resíduos da Fiesp. Aqui você escolhe o que você quer. O que nós temos em oferta hoje? Madeira, mobiliário, metal metalúrgico, plástico, resíduo químico, orgânico, vidro, papelão, lâmpada, bombonas plásticas, tambores metálicos, etc. Ah, Marcelo, peraí. Você está me dizendo que aqui uma empresa pode comprar o resíduo da outra? Sim, uma indústria compra o da outra. Por que não? Quem aqui que não sabe que aqueles tipo móveis feitos com MDF pode ser pó de serragem prensado? Certo? Você compra o resíduo uma da outra para fabricar o seu produto. Então você dá uma destinação para o produto. Certo? E aí você teria também lixo hospitalar. Mas aí não tem jeito. Hospitalar é incineração. Agora, você tem que trabalhar a questão do lixo nos centros urbanos. É um problema ambiental. Senão daqui a pouco aquele desenho animado vai estar valendo. Lembra? Wall-E! Wall-E, a Terra vai virar um lixão. Aí nós vamos ter que morar no espaço. Certo? Inversão térmica. Pessoal, a inversão térmica é um fenômeno absolutamente normal durante o inverno. Por quê? Porque você precisa de uma massa de ar frio. Você tem que ter uma massa de ar frio. E isso, obviamente, é normal durante o inverno. A questão é essa. Ar quente sobe, resfria, e aí geralmente desce. Empurra o ar quente e tal, e aí você tem a circulação. O problema é quando você tem um bolsão de ar frio que ajuda a reter a poluição aqui na parte baixa da atmosfera. Aí o que vai acontecer? Não é uma cena agradável. Olha como que está limpinho aqui em cima e olha a quantidade de poluição retida aqui embaixo. Isso aqui é o que nós chamamos de smog. Smoke mais fog. É um nevoeiro de fumaça. Olha como que a qualidade do ar está péssima nesse dia aqui. Então a inversão térmica, ela possibilita a ocorrência do smog. Ela é um fenômeno natural, que geralmente ocorre no inverno devido à presença de uma massa de ar frio. Mas quando
você, com essa presença do ar frio, ajuda a reter poluentes na camada mais baixa da atmosfera, você piora sensivelmente a qualidade do ar. Então esse aqui é o dia para, sei lá, irritação nos olhos, inalação para criancinha, sei lá, asma, bronquite, quem tem problema respiratório, imagina o suplício que deve ser um dia desse aqui. É um outro problema ambiental urbano, certo? Beleza? Chuva ácida também é um problema ambiental urbano. Claro que é, associado à poluição. Alguns chamam de deposição ácida, né? Certo? O que você pode ter? Principalmente gases à base de enxofre e nitrogênio reagindo na atmosfera. Você vai formar uma chuva com pH mais ácido. Você pode ter o quê? Acidificação do solo, acidificação de rios e lagos, que pode levar à morte da vegetação e dos peixes, a morte das árvores, certo? Você pode provocar a morte da vegetação, tá? A corrosão de monumentos, certo? De estruturas metálicas, construções principalmente à base de mármore, certo? Podem ser corroídas pela chuva ácida. E, obviamente, a chuva ácida, ela está associada às regiões mais urbanizadas e industrializadas do planeta. Então não é segredo para ninguém aparecer aqui São Paulo. Se você fosse falar especificamente, nem seria São Paulo, mas lá na Baixada Santista, Cubatão, que carrega o triste título, né, há muito tempo, de ser a cidade mais poluída do Brasil. E ali na encosta é a Serra do Mar, certo? Mata Atlântica. Mas aqui é a maior área de incidência de chuva ácida do Brasil. Obviamente, isso está associado à industrialização, à urbanização e à maior emissão de gases poluentes. Então, é outro problema ambiental que você pode ter em áreas urbanas, certo? Beleza? Tudo bem? Ah, Marcelo, chuva ácida pode provocar câncer de pele. Não, câncer de pele é raio ultravioleta. Você pode ter uma exposição à chuva ácida, de repente é uma irritação, uma coceira, uma alergia, algum problema desse. Câncer de pele, que eu saiba, não. Certo? Tudo bem? Beleza? Bom, moçada, falamos sobre urbanização, sobre todos os problemas, alguns problemas ambientais urbanos, certo? Voltados especificamente, todos os exemplos que eu pude dar para São Paulo. Vocês só me perdoem aquela hora que eu fui procurar o mapa lá da Vila Conceição, mas é porque às vezes você tem que procurar aqui, o cabeçudo se esquece, tá? Qual que é a palavra exata que você tem que digitar. E eu gosto mesmo, vocês me perdoem, não queria perder o tempo de vocês. Mas espero que vocês tenham, certo, absorvido todo o conteúdo, anotado o que foi mais importante, todos os conceitos, a hierarquia urbana aí do estado de São Paulo, todos os níveis preenchidos, quem que está em qual posição, beleza? E que vocês possam aproveitar esse conteúdo no concurso que vocês irão realizar para gabaritar qualquer questão que caia sobre esse assunto. Tá ok? Pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, certo? A gente se vê numa próxima aula. Até lá! Clique lá.